Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus, a Bíblia. E hoje veremos o capítulo 16 de 1 Reis. Vamos aos pontos que daremos destaque para a leitura de hoje. O primeiro deles é que o livro de 1º e 2º Reis, ele vai mostrando os acontecimentos em ordem cronológica. Então, assim como ele havia deixado de lado o reinado de Jeroboão no Reino do Norte, que havia reinado por bastante tempo, passou por vários reis de Judá, alguns com pequenos reinados. Aí depois, no reinado de Asa, que também reinou bastante tempo em Judá, vários reis de Israel vão aqui ter o seu reinado. E a história vai se desenrolar agora, concentrando-se nesse reinado do Reino do Norte, o Reino de Israel. E Baasa, no primeiro ponto, nós vemos que ele havia conspirado contra a casa de Jeroboão. Vimos isso no capítulo anterior. E ele reinou em seu lugar, mas cometeu os mesmos pecados que Jeroboão havia cometido, levando o povo à idolatria. Tanto que Deus enviou um profeta para o advertir e dizer que aconteceria com ele, se ele não abandonasse esses caminhos, o mesmo que havia acontecido com a casa de Jeroboão, que ele mesmo havia feito, trazendo juízo sobre a casa de Jeroboão. Isso porque ele levara o Senhor à ira com os seus pecados. Então, no segundo ano do reinado do seu filho, Elá, o seu servo Zinri conspirou contra o rei, matou o rei e todos os seus descendentes. Não só os descendentes também, mas todos os amigos do rei, conforme Deus havia profetizado. E aí temos no segundo ponto de destaque que Zinri, quem havia feito essa conspiração, ele reinou apenas 7 dias, pois não tinha o apoio do povo, que constituiu depois 2 reis. O primeiro, Onri, que era comandante do exército, e Tibni, que não é dito muitas coisas, porque justamente foi Onri que prevaleceu, e ele inclusive matou Tibni algum tempo depois, e antes disso ele já havia sitiado ali a capital, Tirza, que estava em poder de Zinri, que havia feito a conspiração. E este Zinri, vendo que a cidade havia caído e que ele seria morto, ele se fechou no palácio real e colocou fogo, se matando ali junto com os seus súditos ali dentro do palácio real. E no terceiro e último ponto, nós vemos que é interessante destacar que Onri, ele é descrito fazendo pior do que todos os reis que vieram antes dele, andando nos pecados de Jeroboão. Só que o seu filho Acabe também é descrito assim. Só que além de andar nos pecados de Jeroboão, ele foi mais longe. Isso aí está no verso 31, dizendo que Acabe tomou Jezabel como esposa. Jezabel era princesa ali dos Sidônios e serviu a Baal, que era justamente o rei dos Sidônios. Então, com isso, Acabe é descrito como fazendo mais abominações para irritar o Senhor do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Se o seu pai já tinha sido pior, ele foi além, foi mais ainda. Isso aí está descrito no verso 33, essa descrição triste sobre Acabe. Só que, como veremos mais à frente, o Senhor, mesmo Acabe sendo tão mau, ainda teve muita misericórdia dele e atuou bastante pelo seu reinado para que ele se voltasse a ele. E Deus então trouxe o profeta Elias nos seus dias para que o povo então se voltasse aos seus caminhos, aos caminhos de Deus. É interessante que aprendemos aqui nesse capítulo, com essas muitas conspirações, que aqueles que conspiram tendem a cair também com conspirações. Aquilo que as pessoas fazem tendem a voltar contra elas. Essa é a chamada lei do retorno. Então temos que tomar cuidado, porque o mal que façamos às pessoas um dia retornará a nós. E mesmo que não retorne nesta vida,
Deus um dia trará a juízo todas as coisas. Então, decidamos fazer o bem às outras pessoas, para que então possamos ser bem-aventurados naquilo que fazemos.